E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O futuro do iene digital. O Banco do Japão anunciou planos para iniciar testes no próximo ano fiscal em uma moeda digital emitida pelo Banco Central, com a sigla CBDC. Essas moedas tornaram-se recentemente o principal foco dos bancos centrais em todo o mundo. A China está considerando a emissão de um yuan digital até os Jogos Olímpicos de Inverno em 2022, em Pequim. Vamos lá aos princípios básicos dos planos no Japão. Primeiro, o banco está apenas preparando o caminho para a decisão. Os funcionários do Banco Central não acreditam que terão a palavra final sobre a emissão de um iene digital. Eles estão esperando que o governo faça a decisão. O BOJ, no caso a sigla BOJ, que é o Banco do Japão, quer lançar as bases para explorar os prós e os contras e permitir que os representantes do povo tomem a decisão final. O Banco Central também diz que uma moeda digital não substituiria instantaneamente o dinheiro, no caso assim, o físico, mas coexistiria com ele. O BOJ diz que a quantidade de dinheiro em circulação provavelmente não cairia significativamente e continuaria fornecendo dinheiro enquanto houver demanda pública para ele. 2. Não se trata apenas da China, mas da digitalização. Muitos bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu, têm acelerado sua exploração de moeda digital em uma resposta ao progresso da China na área. O governante do Partido Liberal Democrata no Japão tem pressionado o BOJ a acelerar também. Mas alguns especialistas argumentam que o iene digital não será suficiente para desafiar o provável domínio do dinheiro digital. Funcionários do BOJ estão olhando para a rápida disseminação da digitalização ao redor do globo e os efeitos da recente pandemia global. Eles acham que a sua pesquisa deve se concentrar em como desenvolver uma nova moeda amigável adequada ao mundo digital. Porque a China está anos-luz do Japão nesse ponto em relação a pagamento digital e etc. Tanto para quem quiser ter uma ideia, tem um vídeo gravado aqui no canal do Ant Post, que é do grupo Alibaba. Os caras são fora de série no pagamento digital. Então, quem tiver alguma dúvida, sugiro que dê uma procurada aqui nas listas, falando do Ant. O Ant, que seria a formiga, em inglês, tá? É A-N-T, tá? A palavra. Fique atento porque eles estão servindo, entre aspas, de referência, porque o sistema de pagamento deles, digitais, é muito grande. Tanto que eles vão entrar no mercado de bolsa de valores, já estão praticamente assim cotados lá em cima. Então uma coisa assim é muito, como é que eu posso explicar para vocês? Uma palavra assim que não seja tão especulativa. É enorme, tá? A previsão deles ali na bolsa de valores, porque o sistema deles é muito bom. Só para vocês terem ideia, a fintech, no caso a Ant, ela foi considerada a melhor do mundo. Então olha só como é que é a perspectiva da coisa. Vai continuando. Terceiro, o maior obstáculo é a segurança cibernética. Sim, por quê? Esse ano eles tentaram implementar vários sistemas de pagamento digital e praticamente quase todos sofreram com ataques e fraudes aqui no Japão. Então a galera ficou com o pé atrás nessa história toda e mostrou que o Japão, entre aspas, ainda não tem segurança digital. Os programadores ainda não têm, como é que se diz? Por não lidarem muito com essa área digital ainda aqui no Japão, eles não têm grandes experiências nessa parte de segurança, em relação aos outros lugares. Aí o que acontece? Tomou vários ataques que tiveram vários milhões de ienes de prejuízo, só para vocês terem ideia. Mas vamos lá. O BOJ precisaria encontrar uma maneira de manter o dinheiro das pessoas protegida
contra ataques cibernéticos. Foi o que eu acabei de explicar agora há pouco. E isso, em partes, o que os testes a partir do próximo ano irão testar. Mas espera-se que leve anos para criar, regras à prova de falhas, mesmo com a China avançando. O governo de Shenzhen realizou recentemente uma loteria para distribuir 10 milhões de yuans em moeda digital. É aquela velha história, o dinheiro, o pagamento digital está vindo para ficar, isso é uma tendência, tá? Uma hora ou outra o negócio vai engrenar, só que os riscos ocorrem. Os riscos ocorrem não só da parte do programador, da empresa que está fazendo a parte da segurança, mas também do próprio usuário também. Então tem que tomar cuidado para não cair nos e-mails chamados de phishing, que eles meio que na tradução estão pescando as pessoas, os cavalos de Troia, etc. Mas sim, houve muita fraude aqui no Japão. Por isso que isso mostra a pouca experiência do Japão na segurança cibernética. 4. Os Estados Unidos estão sendo cautelosos por enquanto. O Banco Central japonês tem trabalhado com o Federal Reserve, dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu para pesquisar ideias de moedas digitais do Banco Central. Eles planejam continuar trabalhando juntos para trocar as ideias e mudar e estudar os desafios como a interoperabilidade entre diferentes moedas e transações internacionais. Bom, isso aí não vai ter muito o que fazer, porque como cada país tem sua cotação, vai ser feita a troca da cotação automaticamente, mas de qualquer maneira, eu não sei por que eles estão vendo tantos entraves nesse ponto, porque como tem as cotações, não tem muito o que fazer nesse ponto, então um vai jogar para lá, vai converter, aí eles vão ver, penso eu, tá, que eles vão ver sistemas de cotações e transações, se vai haver taxas ou não, como é digital a coisa, mas de qualquer maneira, pelo que está dando a entender ali, como eu disse, interoperabilidade entre diferentes moedas e transações internacionais, é isso que eu estou falando. Então se vai haver taxas, transações, e como é que vai ser feitas as cotações, do dinheiro, porque eu não acredito que haverá duas cotações, tá, para o dinheiro digital e para o dinheiro físico. No caso tem a bolsa, tem as cotações dólar turismo, dólar paralelo e etc. Tal. Eu não acredito que haverá esse tipo de coisa, mas de qualquer maneira só o tempo vai poder dizer. Os Estados Unidos foram inicialmente cautelosos quanto à ideia de lançar um CBDC, aquela sigla que eu tinha falado no início, do dinheiro digital. Mas o fato de que o Fed acabou se juntando aos grupos de pesquisa internacionais mostra que os funcionários do Fed têm algum senso de urgência sobre a necessidade de considerar novas opções. Por quê? O pagamento é rápido. Eu não falo instantâneo, mas ele é muito rápido, o sistema de pagamento. É alguns segundos, toma lá da cá. Então, para as empresas, seria uma boa nesse tipo de coisa, principalmente para os Estados Unidos, que faz muita transação ao redor do mundo. Querer ficar segurando só na base do TED, do DOC, esse tipo de coisa, é meio complicado, vamos falar a verdade. As questões é se o rápido progresso da China estimulará o Washington a tentar acompanhar o ritmo. Bom, isso com certeza, tá? Eu não vou falar das eleições americanas aqui não, tá? Mas tem correlação sim, principalmente com o Biden, tá? Porque o Trump, todo mundo já sabe que é anti-China. Em compensação, o Biden, ele é pró-China. Por que eu falo que o Biden é pró-China? Tanto o filho como o pai têm uma forte ligação com a China, Já foi falado em várias reportagens por aí, eles têm uma ligação muito grande com a China. Tanto que... Não, eu vou parar por aqui, tá? Porque senão fazer comentários de eleições dos Estados Unidos é complicado. Mas o Biden em si, se ele ganhar, vocês podem ter certeza que vai haver uma mudança muito grande nos Estados Unidos, principalmente contra esse bloqueio americano contra os produtos chineses. Mas de qualquer maneira,
É isso aí, você vê que o iene digital também, em alguns anos, provavelmente vai sair. Tá? É isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.